Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus, irmãos e irmãs. Boa viração do dia. Estamos aqui mais uma vez para termos comunhão ao redor dessa mesa preparada pelo nosso Pai, preparada pelo Senhor. Dias de grande estiramento emocional, afetivo. A gente recebeu mais uma notícia aí através da nossa irmã Isabel, uma família, a família da Daiane, uma jovem, uma irmã bem jovem que partiu, e a gente voltou para casa, uma mulher de Deus, e a gente quer orar pelo coração do esposo, dos filhos tão queridos, tão jovens. Imagino que a Dayana não deve ter mais do que 40 e poucos anos, bem poucos, talvez nem isso. E uma filha jovem de 16 anos, um filho de 13. É uma surpresa, então muita gente tem dado notícia aí dessa angústia toda, dessa perplexidade. Mas é isso, a palavra de Deus diz que nós viveríamos dias, né, de muita perplexidade, de muito enfrentamento, de grandes surpresas, né, mas que isso não deveria nos desanimar. A paz de Cristo guardando, firmando, sustentando o nosso coração. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós temos compartilhado nesses dias aqui sobre a sabedoria do alto, né? E eu creio que é muito relevante. A gente vai vendo aqui pelos comentários, né, os dramas familiares e assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né, amado? Esses momentos e aprender. Anderson, eu aproveito e aqui que estou vendo que você está aqui, ó, e dizer que eu estou atento aqui, viu, ao nosso compromisso, ao nosso empenho, porque a gente está aqui vivendo uma condição muito especial aqui de agenda, mas eu espero muito brevemente poder te responder aí aquilo que a gente combinou, tá bom? Então, amados, a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Cada vez que a gente vive uma situação como essa, nós temos que ser iluminados para entender que as necessidades são a oportunidade do encontro. A necessidade, ela acontece numa perspectiva de mesa posta. E é isso, né? A gente crer, entender que Deus preparou uma mesa, então Ele permitiu a necessidade, Ele permitiu o desafio. A Bebel está bem, graças a Deus, uma grande alegria, sim, ela está super bem, o João está super bem, o Pedro também, que nasceu ontem, passa muito bem, a Lidinha, meu Deus, a Lídia, né, um parto assim, muito bendito, o Pedro chegou com muita disposição e força aí. E tudo tem esse desafio, né? A vida é frágil quanto existência e ao mesmo tempo é forte quanto propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós não podemos, às vezes a gente gostaria que a vida, sabe, amado, por que muitas vezes a gente se perde? Vou aproveitar o ensejo aqui para a gente compartilhar, porque isso é sabedoria. Muitas vezes nós estamos confusos e perdidos,
Porque a gente está vivendo uma vida querendo que ela seja forte conquanto existência e, no entanto, frágil conquanto propósito. Então, às vezes, a gente está tentando dar à nossa existência uma força que ela tem, que ela não tem, dar à nossa existência uma força que ela não tem, e estamos distraídos em conhecer o propósito, e com isso ele acaba frágil. Então, às vezes, nós temos uma força em preservar a existência, mas temos uma fragilidade de consciência com relação ao propósito. E, na verdade, nós precisamos entender que a vida, conquanto existência, é frágil. É uma neblina, uma fumaça, uma erva, né? Mas conquanto propósito, ela é forte, ela é indestrutível, ela é incorruptível. Então nós não tínhamos que estar focados em pensar em quanto tempo nós vamos durar, mas nós tínhamos que estar o tempo todo ocupados em que a nossa vida faça sentido e alcance o seu propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Porque é isso que a vida significa. É esse dilema de uma fragilidade na existência, mas ao mesmo tempo uma convicção inabalável, uma esperança, uma certeza, um ânimo com quanto propósito. Que Deus não permitirá, e Ele diz que Ele não permitirá que a nossa vida não cumpra o seu propósito, os seus planos a respeito de nós não podem ser frustrados. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente quer mesmo assim ter essa convicção aqui. Queremos orar agora, agradecer a Deus por esse tempo juntos. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor. E, ó Deus, que o nosso coração seja consolado em reconhecer, ó Deus, que a nossa vida é fumaça, é neblina, é uma erva que ora aparece e logo desaparece. É frágil. A nossa carne é fraca em todos os aspectos, mas o nosso espírito é forte. Portanto, ainda que o nosso homem exterior, na sua fragilidade existencial, se desfaça, o nosso homem interior, na sua força de propósito e destino, seja fortalecido. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o bálsamo do teu consolo, da revelação da eternidade, dos teus desígnios a respeito da nossa vida, ó Deus, venha sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E é isso que é sabedoria. Eu vou tirar um pouquinho aqui os nossos comentários, depois, antes do final, a gente volta. E é aí que está o segredo da sabedoria. Esse é o segredo da sabedoria. A palavra de Deus diz: quem entre vós é sábio e inteligente? E às vezes deixa Deus ministrar o nosso coração. E às vezes nós estamos querendo inteligência para perpetuar nossa existência, mas não estamos buscando sabedoria para cumprir o nosso propósito. Então há uma certa esperteza, há uma certa astúcia, e hoje em dia as pessoas estão confundindo essa astúcia, essa esperteza, essa capacidade de realizar, a capacidade de dominar. Então hoje tem tudo vai virando, tudo vai se tornando um jogo, né? um xadrez existencial, e é a jogada, é o lance. Então as pessoas ficam ensinando umas para as outras o lance, a jogada que vai fazer você sair lá na frente, superar seus adversários, né? Então qual é a dica, qual é aquela informação maior que vai te tornar uma pessoa mais sagaz, mais astuta, né? E nós temos que ter, de fato, essa astúcia. A própria palavra de Deus nos recomenda, mas então temos que lembrar que a astúcia é a característica da serpente, e nós temos que viver a vida com inteligência, né?
Nós temos que saber usar, mas a inteligência é um dom. A serpente corrompeu o homem com o dom que Deus lhe deu, usando a sua astúcia para perverter. A primeira coisa que a gente compartilhou aqui é: não use a verdade, não use os dons que Deus te deu para enganar, para se lucretar, para se beneficiar, para defraudar alguém. Então a palavra de Deus diz isso, que a eloquência, né, a erudição, ou o poder de operar prodígios, maravilhas. Então, tanto a erudição no argumento, quanto a capacidade de operar milagres, quanto mesmo assim o desprendimento filantrópico, nada disso tem proveito algum. A palavra de Deus diz: é algum. Isso são dons, são aptidões, né? São características da nossa natureza humana, aquilo que Deus deu para cada um. Então, para uma pessoa, às vezes, ele vai pelo lado do pensamento, da elaboração lógica. O outro, ele recebeu um dom de operar, né, extraordinariamente. E o outro, às vezes, tem aquele desprendimento, aquele despojamento natural e de entregar. Mas isso não vai produzir a referência, a iluminação, o conhecimento de Deus, se não for movido, se não for marcado, se não for chancelado, se não for sustentado, se não for gerado um profundo amor, um conhecimento de Deus. E nesse conhecimento, em nome de Cristo Jesus, não é o conhecimento da pesquisa, não é o conhecimento da investigação, do quanto eu me dediquei a investigar, não é quanto eu sei de Deus, mas é com que profundidade, com que intensidade eu comungo das suas motivações. A que ponto nossos corações vibram, pulsam no mesmo ritmo, de maneira harmônica. É isso. Então, esse conhecer, o princípio da sabedoria é o conhecimento de Deus. E aí isso vai dar suporte, isso vai dar respaldo, isso vai dar sentido à nossa inteligência. Então não adianta essa astúcia. Essa astúcia ela é fugaz, ela é passageira, né? Por mais que alguns astutos permanecem aí um tempo exagerado, como o Super Chaves, né? O Super Chaves está aí até hoje. É um questionamento sociológico, né? Como é que o Super Chaves está lá, brandindo o seu martelinho, né? Vestido de criança, né? Do palhaço infantil, e dizendo: vocês não podem com a minha astúcia. É até curioso pensar, né? Como é que um personagem como aquele ainda sobrevive num país como o nosso. E talvez seja por isso, né? Porque ele tem essa coisa assim meio imbecilizada, né? E de uma esperteza que não exige muitas vezes muita sensibilidade, muita percepção. Mas enfim, nós temos que buscar essa maturidade da consciência, entender mais a eficácia, mais o sentido do que a própria eficiência. Eu creio que hoje a gente está muito focado, né, em celebrar a eficiência, mas em desconhecer o real propósito, o que isso representa como legado, né? O que de fato isso transmite e gera. E às vezes as pessoas estão pensando como legado o patrimônio adquirido, né? O resultado alcançado ao ferido, amém? Mas é mais do que isso. Então a palavra de Deus diz que, e aí essa sabedoria, ela é dotada de uma profunda convicção, de tal maneira, tanta certeza, tanta segurança no conhecimento de Deus, essa identidade de filho,
né? Como filho, você meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então é uma coisa para as nações, é uma coisa para a vida. E aí quando a gente entende isso é movido de mansidão. Nós não temos que degladiar com ninguém, nós não temos que nos sentir ameaçados, mas em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, eu espero que a gente consiga terminar essa semana até amanhã. A gente está refletindo, insistindo, mas em nome de Cristo Jesus, vamos meditar nisso. E em nome de Cristo Jesus, Senhor, não se sinta ameaçado por ninguém. O máximo que alguém ou alguma circunstância pode contra nós é algum constrangimento, mas nunca um impedimento. Qualquer impedimento no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida está dentro de nós e não fora de nós. Ninguém, nenhum filho, nenhuma filha de Deus poderá usar quem quer que seja, circunstância alguma, para se explicar sim, porque a gente explica tudo com qualquer coisa, mas ninguém poderá justificar o não cumprimento do seu propósito de forma externa. A única coisa que pode nos impedir de cumprir o propósito é a nossa própria rebeldia, a nossa insubmissão, a nossa incredulidade. A palavra de Deus diz: quem tentará a acusação? Quem nos impedirá? Quem nos impedirá? Quem tentará a acusação? Então uma coisa que... Por que muitas vezes não há mansidão no meu coração? Não há mansidão porque eu não tenho certeza de identidade de filho. E porque eu não tenho certeza de identidade de filho, nós estamos aqui em Tiago, no capítulo 3, eu não tenho paz porque eu não tenho certeza de filho. E não tendo a paz que é própria dos filhos de Deus, como pacificador, eu não consigo transmitir aquilo que eu preciso transmitir com mansidão, porque eu estou constantemente me sentindo ameaçado. Então é o medo. É o medo de não dar certo, é o medo de não conseguir, é o medo de fracassar, é o medo de ser impedido, é o medo de ser roubado, é o medo de ser subtraído, é o medo de que vai faltar, é o medo de que eu não vou dar conta, é o medo de que eu não tenho as condições, é o medo de que não vai dar tempo, é o medo de que eu vou enfrentar uma situação que é grave demais, que enfim, qualquer que seja ele. Então a orfandade produz medo, e o medo rouba a nossa paz, e sem paz, tomado de medo, a gente acaba sendo violento e a nossa conduta é questionável. Amém? Porque eu vou agir como um servo, eu vou querer prevalecer pela força e pela minha competência, pela minha capacidade, vou estar sempre fazendo apologia disso e vou reivindicar os direitos disso. Amém? Então, de onde vem essa mansidão? De uma certeza clara de identidade, propósito, vocação, paz, e de que em momento algum a gente pode estar constrangido, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser ameaçado, a gente pode ser inclusive desapontado no sentido de surpreendido com algumas coisas que a gente nem imaginava mais que poderiam acontecer, mas jamais desanimados, porque nós não podemos ser resistidos. É isso que Deus falou para Josué: deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Nunca haverá, não é verdadeira, se nós não, deixa Deus ministrar o nosso coração, amado, em nome de Jesus. Não será verdadeira sabedoria se toda a minha inteligência está focada em criar formas de proteção ou mecanismos de desenvolvimento e crescimento que envolvam algum tipo de patrulhamento ou de policiamento que nos garanta manter o sucesso que a gente pretende alcançar ou que acha que alcançou. Então nós não temos que fazer nós não temos que criar, levantar esse muro de proteção sobre nós. Amém? Porque é o que Deus falou para Josué: ninguém te poderá resistir, eu mesmo te farei herdar aquilo que eu te prometi dar por herança.
ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Amém, amados? Então nós não estamos sobre essa ameaça. Por isso, ainda que, deixa Deus ministrar algo aqui agora essencial, ainda que eu esteja trabalhando no âmbito da necessidade ou das prioridades, eu não sou movido pela necessidade e nem movido pela prioridade. Por quê? Porque as necessidades são circunstanciais e as prioridades são relativas. Então, a verdadeira sabedoria não tem nada a ver com a necessidade ou com a prioridade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com quanto responsabilidade. Então a verdadeira sabedoria, ela assume a responsabilidade das necessidades e da orientação. Então a verdadeira sabedoria, ela não é insensível à necessidade e nem é negligente com as prioridades. Então a verdadeira sabedoria, ela é sensível à necessidade e é diligente com as prioridades. Então tem tudo a ver. Mas ela não é movida, ela não é refém, ela não é determinada, nem pela necessidade, porque ela não trabalha por demanda, e nem pelas prioridades, porque ela não trabalha por interesse. Então a verdadeira sabedoria, ela é livre, porque ela não tem que cumprir a demanda da necessidade, e ela nem tem também que se corromper ou que se desviar pela prioridade. Ela é livre. A verdadeira sabedoria, ela é soberana na sua decisão. Por isso que é a soberana vontade de Deus. Deus nunca fez nada por necessidade ou para atender nossas prioridades. Deus sempre fez todas as coisas assumindo a responsabilidade de ser cuidador das nossas necessidades e orientador das nossas prioridades. Então tem tudo a ver, mas a ver no sentido de uma soberania, uma liberdade, e não refém disso, e não secundário a isso, porque essas coisas são relativas. Então a sabedoria, no entanto, a sabedoria terrena, né, ela é marcada pela satisfação da necessidade. Quando a gente viu lá, o diabo veio tentar Jesus, e a primeira coisa que ele usou para tentar foi a sua necessidade, a sua fome. Imagina se Jesus fosse guiado na satisfação da necessidade, ele teria se corrompido. Ou o diabo tentou acenar para ele com algumas prioridades, e depois tentou criar nele uma crise de soberania, e no entanto ele disse: eu sou submisso a Deus, conheço a Deus, esse é o princípio da sabedoria, eu conheço o Senhor, por isso ele me orientará nas minhas prioridades e me dará e cuidará de mim nas minhas necessidades, de modo que eu não trabalho por demanda nem por interesse. Glória a Deus, essa liberdade. Então, aí, essa sabedoria que vem do alto, então, com essa liberdade, ela é pura, porque ela não se corrompe pela demanda da necessidade, ela não se corrompe pelo interesse das prioridades. Ela é livre, é soberana, por isso pura. E aí, muitas vezes, a gente, de forma religiosa, foi tratando a pureza como se fosse uma coisa intangível, de não contato. Não, é pureza no sentido de originalidade. Eu estou sempre atuando de acordo com aquilo que é o próprio. Eu conheço o propósito original de Deus. Então, na necessidade, eu tenho a oportunidade de exercer a minha sabedoria, e na definição e no cumprimento das prioridades eu também tenho. Então, as necessidades e as prioridades, as agendas, são a nossa oportunidade de exercer a nossa responsabilidade de sabedoria. Assim brilhe a vossa luz. A nossa luz vai brilhar em que ambiente? No ambiente das necessidades e das prioridades, mostrando para onde vai o caminho. Onde é que nós vamos cumprir a nossa vocação de ser sal? Nesse ambiente. Então, nesse ambiente de necessidades e prioridades mal definidas, prioridades mal definidas e necessidades mal satisfeitas. Por que as necessidades estão sendo mal satisfeitas?
Porque as prioridades são mal estabelecidas. E por que as prioridades são mal estabelecidas? Porque as necessidades estão mal definidas, mal significadas. Quem vai resolver isso? Quem vem se propor a resolver e atender todas as necessidades? Não. E quem é que vai liderar o processo? Aquele que estabelece um outro tipo de prioridade? Não. Quem vai liderar isso, quem vai significar esperança e luz, é aquele que com liberdade e com soberania coloca a relevância das relações, entendendo que as necessidades são a oportunidade de promover os encontros para que nós possamos entender que a verdadeira prioridade é a relação e não a satisfação da necessidade. As prioridades estão definidas a partir das necessidades, estão mal definidas. As necessidades são mal significadas, corrompem as prioridades. Então, qual é a verdadeira necessidade e qual é a verdadeira prioridade? A nossa relação. A nossa relação. E a gente conhecer um ao outro, nosso coração se converter um ao outro. Nós temos comunhão uns com os outros. Entender que tudo que é necessário para a satisfação das necessidades já foi providenciado, já está diante de nós. E por que isso não está acontecendo? Porque nós não estamos dando prioridade à nossa relação. Amém? Por isso ela é o quê? Pura e, portanto, pacífica. E, portanto, é interessante que ele vai trabalhando isso. Um coração puro, ele é pacífico. Por que ele é puro? Porque ele tem paz com todos os homens. E não há nele nenhuma raiz de amargura, porque ele não se ressente do mal, ele não se sente impedido, ele não se sente ameaçado, ele não se sente subtraído. Então, uma vez que ele é esse pacificador, ele é o quê? Ele é gentil, ele é amigável, porque essa mesa está preparada na presença dos meus inimigos. E aí eu vou mostrar que se nós amarmos os nossos inimigos e orarmos pelos nossos inimigos e abençoarmos os nossos inimigos, e se o nosso inimigo nos pedir pão, pão onde? Nessa mesa preparada, onde as necessidades se encontram e as prioridades cruzam, onde um samaritano, que era tido como inimigo do judeu, vendo um irmão judeu assaltado, mexeu nas suas prioridades, trabalhou uma reorganização e ressignificação das suas necessidades e foi fazer de um inimigo amigo. O samaritano mexeu com tudo, mexeu na agenda, mexeu na sua economia, mexeu nas suas finanças, mexeu no seu dinheiro. Ai, Jesus! O samaritano não falou para aquele moribundo, falou assim, ó, seguinte, você está aqui lascado, arrebentado. Também quem mandou você sair de casa numa hora dessa? Você está vendo? É isso que dá, você fica frequentando esses cultos aí, ó, termina tarde, você fica nessa reunião pentecostal e termina tarde, volta tarde para casa, passa nesses lugares atrapalhados, foi assaltado, né? Então é o seguinte, mas não tem nada não, vou te dar uma oferta. Vou te dar uma oferta, vou pegar uma parte aqui que não me custa nada. Que conversa, mano. O samaritano mexeu na agenda dele. Qual era a prioridade daquele homem? Qual era a prioridade daquele samaritano? Onde é que aquela situação entrava no seu plano de vida? Ele falou, já que eu estou de férias mesmo, vou poder te dar uma atenção. Ainda bem que você me pegou meu dia de folga. Não, mas o cara estava na sua trajetória. Ele mudou o seu caminho. E foi lá. E comprometeu, ou seja, ele fez compromisso
Ele fez compromisso com os seus recursos. Você não fez uma oferta. E aí ele assumiu um compromisso em aberto. Eu vou assim, o que custar a mais é responsabilidade minha. Amém. E ele estava fazendo isso por quê, amados? Por um parente? Por quem que ele estava fazendo isso? Então Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Glória a Deus. Então ela é amigável, é cheia de misericórdia e bons frutos. Amém? A gente vai continuar nessa reflexão. Nós precisamos ser lavados, amados. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós somos dessa espécie de gente. Amém, amados? Nós somos dessa espécie de gente. Dessa espécie de povo. Nós carregamos esse tipo de alegria. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa, bendita, seu Filho Cristo Jesus, comunhão, o sopro, o impulso do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre. Glória a Deus. Forte abraço. Muita gratidão de estar sentado nessa mesa com os irmãos, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Até lá.